E tu que é fã de Star Trek, deve saber que a série foi uma das primeiras a abordar a diversidade social e étnica e a levantar questões sociais que até hoje perduram. Em uma época na qual a maioria dos seriados só tinha atores brancos, Gene Roddenberry, o criador de Kirk, Spock e companhia, colocava ao lado deles uma comissária negra, Uhura, e também um tripulante asiático que posteriormente se assumiu homossexual, Sulu, pois são sobre questões sociais que o livro Star Trek, Utopia e Crítica Social fala. Quem comenta mais sobre isso é o autor dele, que também é professor e historiador, o Eduardo Pacheco Freitas. Tudo bem, cara? Tudo bom, Messias. Obrigado aí pelo convite. Eduardo, o que te aproximou, né, deste objeto de estudo, né, a série, a franquia, né, Star Trek, que nutriu e continua alimentando o imaginário, né, de muitas gerações? Bom, eu me tornei um fã de Star Trek, que se chama Trekker, né, quando eu era pequeno. Assistia na extinta TV Manchete ainda. E naquela época eu me interessava mais pelo teletransporte, pelas raças alienígenas, pelas naves, né? Mas com o passar do tempo, eu fui percebendo que a série tinha algumas mensagens muito interessantes, né? Que eu denomino no livro de críticas sociais, né? Ou seja, em pleno contexto de Guerra Fria, havia um tripulante asiático dentro da ponte da Enterprise. Havia uma mulher negra em posição de comando, né? Isso que tu estava citando no início. Então isso começou a despertar o meu olhar, e aí quando eu fui estudar história, né, comecei a perceber que havia aí uma aproximação possível de ser feita, muito interessante, entre os temas abordados, né, criticamente por Star Trek ao longo de 50 anos da franquia, com temas da história, com conceitos das ciências humanas, por exemplo. Tu faz uma leitura marxista, né, à luz do materialismo histórico, né, e parte do conceito de utopia. Como é que ele é representado na série? Exatamente, né? A gente tem que primeiro definir o que seria utopia, né? Muitas vezes na linguagem comum, a utopia é um sonho que não se pode realizar. Já do ponto de vista marxista, do materialismo histórico, eu vou defender que a utopia é, como a origem da palavra grega já diz, um não lugar. Ou seja, um lugar que não existe ainda, mas é um lugar que deve ser construído, né, a partir das lutas sociais. Star Trek nos mostra N exemplos de como problemas como o racismo, a sociedade patriarcal, a luta de classes, a homofobia, devem ser combatidos, devem ser destruídos, né, em nome da construção desse não lugar, desse lugar que ainda não existe, mas que é um sonho da humanidade desde o início dos tempos. E como é que tu fizeste o recorte do teu corpus, né? Enfim, né? É vasto, né? Mas assim, o que tu analisaste? Quantos episódios, por exemplo? Como é que tu fizeste este recorte? Então, eu já venho escrevendo sobre Star Trek na internet faz bastante tempo. E depois, num blog, né, chamado Apenas um Trekker. Depois fui para um canal, também tenho atualmente, chamado Apenas um Trekker, e faço esses recortes a partir da utopia e da crítica social que eu estava falando. Mas no livro, né, eu peguei um material que eu ainda não tinha trabalhado, grande parte do material que está no livro são episódios que eu não havia trabalhado nem no blog, nem no canal, e eu fiz assim por temas, né? Os temas que eu estava citando antes, né? Então, tem episódios que tratam da questão da homofobia, em pleno anos 80, né, uma questão que não se colocava tanto. Ali nos anos 80, Star Trek já está colocando, sempre à frente do seu tempo. Falando do futuro para falar do presente. Exatamente, é o que eu costumo falar, né? Star Trek, são histórias que se passam no futuro, mas que estão falando do presente. Raças alienígenas que, na verdade, estão demonstrando facetas do ser humano, né? E histórias no espaço que, na verdade, falam da Terra. Mas tem tudo são rosas também, né? Que críticas tu tece à história aí da série? Eu acho assim, por exemplo, uma série de Star Trek do final dos anos 90, início dos anos 2000, 2001. Star Trek Enterprise. É uma série que eu considero bastante conservadora. Por quê? Porque ela está no contexto do 11 de setembro. Ela vai ao ar 2 semanas antes dos atentados do 11 de setembro. Então ela se torna uma série um pouco menos progressista do que as séries anteriores e das séries que vieram depois, né, como Star Trek Discovery, que vai para a sua 3ª temporada, e Star Trek Picard, que inicia agora, daqui a 2 semanas, acredito. Maravilha. Eduardo, como é que o pessoal faz para adquirir o livro para a gente encerrar? Então, o pessoal deve ir lá na página do livro no Face, Star Trek, Utopia e Crítica Social,
e ali vai encontrar como adquirir o livro. Vai ter agora o lançamento no dia 17, sexta-feira, no El Pesto, ali na Jerônimo de Ornelas, e também no canal Apenas um Trekker, no YouTube. Pode encontrar informações de como conseguir o livro. Tá legal. Muito obrigado por tua participação aqui no Radar, meu velho. Valeu, obrigado.